iniciar esta aula concluindo concordância verbal. Em seguida, resolveremos questões de prova pública. Vamos exercitar. E depois veremos alguns modismos em provas. Na tela. Sujeito constituído por termos pluralícios. O que são termos pluralícios? São termos empregados apenas no plural, como Estados Unidos, conforme a tela mostra, núpcias, pêsames, são termos escritos apenas no plural. No primeiro exemplo, quem é um sujeito? O próprio termo, os Estados Unidos, que eu retangulei. Quem é um núcleo? Vou pintar de amarelo o núcleo. Ok? Eis o núcleo. Então, vamos lá. Aplica a regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E não dizer que verbo concorda com o artigo. Ok? Agora, no segundo exemplo, o Estados Unidos participou. Bem, o núcleo do sujeito é a palavra país que vai estar aqui, entre o artigo e o termo Estados Unidos. O país, Estados Unidos. E a concordância, sem dúvida que será com essa palavra subentendida, país. E o que seria Estados Unidos? Bem, mesmo implícito, ao empregarmos um substantivo comum seguido de substantivo próprio, o substantivo próprio, que é o nome do país, é um aposto. É o chamado aposto especificativo ou personativo. Deixa eu levar você a outra tela. Aqui, perfeito. Veja. Se eu disser para você, a professora Rita Lima chegou às 18 horas. Quem chegou às 18 horas? A professora Rita Lima é o meu sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Professora. E o que seria Rita Lima? É o aposto. A teoria é a seguinte. Vamos lá. Toda vez que você empregar professora é substantivo comum, seguido de um substantivo próprio, que é Rita Lima, o substantivo próprio é o chamado aposto. Aposto especificativo ou personativo. Repetindo, substantivo comum, seguido de substantivo próprio. O substantivo próprio é o aposto especificativo ou personativo. E ele integra o sujeito. Ok? Voltando ao exemplo, ao dizer o Estados Unidos participou, você tem o Estados Unidos como sujeito. Mas o núcleo é a palavra país, que está entre o artigo e Estados Unidos, conforme eu sinalizei no início da tela, lá em cima, país. Aqui, ó. Ok? País não é um substantivo comum? Estados Unidos não é um substantivo próprio, uma vez que é o nome do país? Então você teria essa imagem aqui, ó. Vamos voltar. O país, Estados Unidos, participou. O que você tem é isso.
onde você tem que compreender que todo esse termo que eu demarquei é o sujeito. Mas o núcleo é o que eu vou pintar de amarelo. O núcleo é país. Ok? E Estados Unidos é o nome do país. É o aposto. Só que lá na questão, aposto especificativo. Só que lá na questão, o núcleo, que é país, fica implícito. Mas é a pontuação do aposto, professor? Pois bem, esse tal aposto especificativo ou personativo é o único aposto que não pode ser pontuado. Ok? Não pode ser pontuado. Então, ó, quando você diz Estados Unidos, isso é aposto. E ficou o sujeito subentendido. Antes, o país, Estados Unidos. Só não vai poder compreender Estados Unidos como aposto especificativo quando não puder contextualizar o termo país. Isso só não vai ser permitido, obviamente, contextualizar país quando o artigo estiver no plural. Então, que o artigo nos guia, nos guia. Agora, dizer que verbo concorda com artigo é inviável, porque se eu disser que verbo concorda com artigo, eu estou dizendo que verbo mantém relação com artigo. E qualquer termo ao manter relação com artigo passa a ter valor de substantivo. Então, eu não vou ter nem mais concordância verbal. Ok? Ótimo. Vamos à tela. Quando esse termo pluralício for nome de obra artístico-literária, você tem aí Os Sertões, ou você faz a concordância com o próprio termo Os Sertões, e Os Sertões vai ser o sujeito, concordância lógica, concordância verbal lógica, que é a concordância verbal material, física, né? Ou você vai fazer a concordância com o termo o país, desculpa, o país não, a obra, os sertões. E aí, se eu tenho implicitamente o termo a obra precedendo o nome, os sertões, que é o nome da obra, eu vou ter obra, substantivo comum, os sertões é o nome da obra. É o aposto. Nome de obra artístico-literária é substantivo próprio, tanto quanto o nosso nome. Ok, amigo Olay? Então, olha o que eu vou fazer com você. Vou mudar o piloto para mostrar a você. Tenha a obra Os Sertões como sujeito. O núcleo é obra. O verbo é concordar com obra. E os sertões, que está interno à estrutura do sujeito, vai ser o aposto. Tá? Item 14. A expressão cada um ou cada uma. Ou você usa o verbo no singular, se a expressão não estiver repetida, ou você usa o verbo no plural, se a expressão estiver repetida. Veja, olha o primeiro exemplo. Cada um dos participantes aguarda o resultado. Quem é o sujeito? Cada um dos participantes. Ok? Cada um está repetido? Não. Verbo no singular. Cada um dos diretores? Cada um dos professores? Agora, o sujeito tem a expressão cada um repetida. E aí o verbo é para o plural. Bem, isso é uma maneira comum de se ver. Agora, permita-me uma observação. Olha o primeiro exemplo. Cada um dos participantes. Veja que o que tem aqui implícito é cada um participante dos participantes.
ok? Cada um participante dos participantes. E esse termo implícito é um núcleo do sujeito. Então, por que verbo é usado no singular? Porque o núcleo é um só. E eu apliquei a regra geral. Quando eu uso cada um dos diretores, cada um dos professores, eu estou dizendo cada um diretor dos diretores, cada um professor dos professores. E você tem um sujeito composto, anteposto ao verbo. Entende o que eu estou dizendo? Ótimo. Ora, se você quer fundamentar pela ótica da concordância verbológica, você diz que o verbo está concordando com o núcleo do sujeito que está implícito. Sujeito simples no primeiro exemplo, sujeito composto no segundo exemplo. Concordância lógica. Se você quer fundamentar a concordância ideológica, você diria que a expressão cada um individualiza ações. Por isso que o verbo é para o singular. E quando repetida a expressão, você tem uma soma de individualizações. Também é um recurso argumentativo. Item 15. Sujeito formado por pronome indefinido mais determinante. Veja o que eu vou fazer com você. Eu digo alguns. E eu pergunto quantos? Você não saberia me dizer. Eu digo poucos. E você diria que também não saberia dizer quantos. Outros. Quais? Que é um pronome interrogativo indefinido. Vários. Pronome indefinido. Enfim, vou botar aqui etc. Imagine você estar integrando ou compondo um sujeito com pronomes indefinidos no plural mais um determinante. Como é que fica a concordância do verbo? Bem, ou o verbo concorda com os pronomes indefinidos, ou o verbo concorda com o determinante. Então, eu digo assim para você, alguns de nós, ou você diz colaboraram ou colaboramos. Porque eu concordo com alguns, alguns colaboraram, ou eu concordo com nós colaboramos. Agora, se eu usar o pronome indefinido no singular, algum de nós, só vai poder ser colaborou. Por quê? Porque o pronome indefinido no singular individualiza a ação. Ok? Vamos para lá. Sujeito formado por pronome indefinido mais determinante. Se o pronome indefinido estiver no singular, verbo no singular, concordando com o pronome indefinido. Porém, se o pronome indefinido estiver no plural, o verbo concorda com o pronome indefinido ou o verbo concorda com o determinante. Olha aí o exemplo. Alguns de nós é o sujeito. Isso é o meu sujeito. Ou o verbo concorda com o pronome indefinido, ou o verbo concorda com o determinante. Alguns de nós irão ao sítio, ou alguns de nós iremos ao sítio. Mas se eu empregar o termo no singular, o pronome indefinido, só dá para fazer a concordância com o pronome indefinido e não posso fazer a concordância com o determinante, porque não haveria contexto para isso, uma vez que ao dizer algum de nós, apenas um individualizou a ação. Haja vista. Quais são os 3 critérios? Veja, usando a preposição a, haja vista não se flexiona. Ok? Repetindo, usando a preposição a, haja vista não se flexiona. Item 2, 16.2. Não empregando a preposição a, percebeu? A preposição, portanto, é facultativa. Não empregando a preposição a, ou permanece invariável, ou o primeiro elemento concorda em número com o referente.
E o 16.3, vista nunca se flexiona. Então, vamos lá, vamos ver passo a passo. Qual é o primeiro item? Olha eu retangulando. Usando a preposição a, haja vista não se flexiona. Veja, eu usei a preposição a no terceiro exemplo, né? E no quarto exemplo. Já no primeiro e no segundo, se não tem acento grave, eu não usei a preposição, eu só tenho o artigo. Então, vamos ficar com o terceiro e o quarto exemplo. Qual é a teoria? Veja, leia 16.1. Usando a preposição a, haja vista não se flexiona. Bem, então o erro está no quarto item, conforme eu denunciei aqui, no final. Qual é o erro? Eu teria que tirar esse M. O erro é esse M. Ok? Agora, 16.2. Vamos ao 16.2. Olha o que ele me diz. Não empregando a preposição a, permanece invariável, ou o primeiro elemento concorda com o quê? Vai concordando com o número que eu referencia. Deixa eu ver. Ou permanece invariável, primeiro caso correto, ficou invariável. Ou concorda com o referente. As denúncias é o referente no plural. E o primeiro elemento, hajam, se flexionou concordando com ele. Correto. Qual o terceiro caso? Vista nunca se flexiona. Vista nunca se flexiona. Olha o que eu fiz no último exemplo. E sinalizei como errado. Por que está errado? Porque tem A. Tem O, aliás. Teria que ser A. Ok? Vamos julgar se verdadeiro ou se está falso cada item que eu apresento. Tudo de prova. Deve espantar-nos que sejam consideradas crimes na Nigéria atitudes que, entre nós, são passíveis de uma simples censura moral. Veja que o termo que eu grifei, ele vai ser sujeito do que eu estou circulando. Algo deve espantar alguém. Algo deve espantar alguém. Então, que sejam consideradas crimes na Nigéria atitudes. Esse fato é o que deve espantar-nos. Então você está dentro de um sujeito que oracional e ele exige o verbo na terceira pessoa do singular, deve espantar, está na terceira pessoa do singular, verdadeiro. Deve espantar quem? Nós, objeto direto. Correto. Agora, a parte do que é esse termo que eu vou pintar de amarelo. Você tem a oração que tem pronome relativo. Esse que é pronome relativo. Esse que representa atitudes. Atitudes entre nós são passíveis de uma simples censura moral. Então, na oração subordinada adjetiva, que eu estou pintando de amarelo, o sujeito de são passíveis é justamente o que. E claro que são passíveis está concordando com o que representa. Não é erro. Essa aqui, certo ou errado? Lembra que eu disse os verbos? Vamos lá, vamos revisar. Constar, restar, bastar, faltar, ocorrer, surgir, existir. São verbos que você faz a pergunta o quê? Você vai conseguir encontrar nada além de sujeito. Então, quando ele diz venha a ocorrer, eu tenho a ocorrer. Vai buscar no contexto o que é que há de ocorrer. E eu grifei julgamentos. Ora, se eu tenho como sujeito julgamentos,
Então você não deve dizer venha, e sim venham a ocorrer julgamentos. Até aí tudo bem? Que bom. Agora, permita-me, vamos observar essa primeira parte. É possível. É verbo de ligação. Possível, predicativo do sujeito. Falta o quê? Isso, falta o sujeito. Vamos atrás do sujeito? Que venham, para corrigir, que venham a ocorrer imediatamente após o caso de Amina Laval, julgamentos relativos à mesma infringência das leis muçulmanas. Essa oração que eu pintei de amarelo é o que é possível. Então você tem um sujeito oracional para o predicado é possível. E tendo o sujeito oracional, eu tenho uma irregularidade de concordância verbal, porque julgamento é o sujeito de venha a ocorrer. Então, põe um M. O erro, portanto, está em venha a ocorrer. Corrigindo, venham a ocorrer. Veja agora esse terceiro e quarto item. Julgue se certo ou errado. Já acabou? Então vamos lá. Muitos acreditam que não se deveriam admitir, em nome dos direitos humanos, olha o termo que eu grifei. O que é que não se deveria admitir? Olha, quem admite, admite algo. Verbo transitivo direto. Aí você tem a locução verbal, deveria admitir. Deveria auxiliar, admitir é o principal. Pois bem. Eu pergunto, o que é o se? Se admitir é VTD no contexto, o se vai ser partícula passivadora. Então vou atrás de sujeito. Quem é um sujeito? A aplicação de pena máxima. Então, meu amigo, tem algo errado. Isso vai ter que ficar no singular. Muitos acreditam que não se deveria admitir a aplicação da pena máxima. A aplicação da pena máxima é o que não deveria ser admitida. Ok? Ótimo. Falso. É polêmica a proposta de que se confira a um tribunal internacional poderes. Ó, quem confere, confere algo a alguém. No contexto, observe o que é que se confere. Poderes. E então, você tem, mais uma vez, uma partícula apassivadora. Não é isso? A proposta é polêmica. Até aí está correto. Agora, proposta de que se confiram poderes. Poderes sejam conferidos. É ou não é? Então, falso. Caberia ou caberiam aos cidadãos ocidentais? Pule a oração adjetiva. Quem é a oração adjetiva? Aqui tem pronome relativo, cujas leis se estabeleceram em sua própria tradição cultural. Pule. Se eu pular isso aí, o que é que caberia? Algo cabe a alguém. O direito caberia aos cidadãos ocidentais. Ok? O direito de os cidadãos intervirem ou intervir. Lembra? Os dois são corretos? Quer dar destaque à ação, não flexione o infinitivo. Quer dar destaque ao agente da ação, flexione o infinitivo. Ok? Agora, a oração adjetiva cujas leis se estabelecem, ó, as leis
Estabelecer algo, VTD, o se é partícula passivadora. Já estou dentro da oração pintada em cor amarela. Então, leis dos cidadãos ocidentais o sujeito diz se estabeleceram. Ok? Mas o erro estava no início. Falso. Ok? Tranquilo? Bem, essa é a sua. Para completar corretamente a lacuna da frase, o verbo indicado em parênteses deverá adotar uma forma do plural. Na letra A, o que é que não se deve atribuir às ideias de Rousseau? Qualquer grau de ingenuidade. Então, não é a resposta. Ele quer o verbo no plural. Quando se administra aos males da humanidade, o que é que se administra? Um remédio jurídico. Olha a partícula passivadora. Quando se. Não é a resposta. O que é que nunca falta às teorias de Rousseau? A preocupação. Eu estou procurando o verbo que terá que ser usado no plural. Não achei ainda. O moralismo e o desejo de justiça social de Rousseau sempre o estimulam. É a resposta. Você tem moralismo e desejo como núcleos. Sujeito composto, anteposto ao verbo. É a resposta. Foram muitos os pensadores a quem Rousseau influenciou. Rousseau é o sujeito singular. Ok? Praticamente as provas querem que o candidato encontre quem? Sujeito. Até o próximo bloco.